como ler a Bíblia e de que forma podemos ler ela. Há muitas formas diferentes que nós podemos estar lendo a Bíblia Sagrada, mas nós precisamos nos adequar no nosso dia a dia, no nosso decorrer do dia. Eu sou o presbítero Daniel de Souza e no dia de hoje eu quero te trazer algumas formas que como podemos estar lendo a Bíblia Sagrada. Mas antes disso, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e comenta e compartilha com seus amigos. Bora pro vídeo? A primeira coisa que quando nós temos que fazer quando vamos ler a Bíblia Sagrada é orarmos a Deus. É pedir a Deus, ao Espírito Santo, que Ele possa nos conduzir no meio da palavra. Por quê? Uma coisa é certa, que quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, o autor está junto conosco. E isso é muito interessante porque a vantagem que nós temos de estar lendo a Bíblia é que o autor está com a gente. Então, quando nós temos uma dúvida, nós oramos a Deus e pedimos para que o Espírito Santo possa nos mostrar o melhor caminho que nós devemos seguir, a melhor trajetória de ler a Bíblia Sagrada. Quando nós não compreendemos, nós oramos e o Espírito Santo nos mostra a luz da palavra. Isso é uma coisa fantástica, porque quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, nós estamos tendo um contato direto com Deus, que é a palavra do Senhor. A Bíblia que eu uso e que eu gosto muito é a Almeida Revista e Corrigida. A que eu mais uso, a que eu gosto de usar. Tem pessoas que têm outras preferências, que têm tantas várias edições, mas a palavra ela é a mesma, a palavra não muda. Então, somente a forma de se expressar, somente a forma da escrita, mas o conteúdo ele é o mesmo. A palavra ela não muda, ela permanece sendo a mesma. Esse é o meu primeiro contato com a Bíblia. Então vou te dar uma dica. No início da Bíblia existe um índice que vai mostrar onde está cada livro contido dentro da Bíblia Sagrada. Aqui dentro você sabe aonde que está cada livro e eu posso te dar uma dica de começo de leitura. Comece lendo os primeiros 4 evangelhos que estão no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros vão falar centralmente quem é o autor e quem é o personagem principal da Bíblia Sagrada, que é Jesus. Então, para nós entendermos melhor sobre o contexto dentro da Bíblia Sagrada, precisamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque nesses livros está contido a história de Jesus. E Jesus ele começa a sua trajetória no período terreno, nesses livros, no Novo Testamento. Mas por trás de toda a história, Jesus está desde Gênesis até Apocalipse. Então, quem é o personagem central da Bíblia Sagrada? É Jesus. Ele é o centro da Bíblia Sagrada. Então, com o mover de Deus, o mover de Jesus e do Espírito Santo, nós podemos entender todo o contexto da Bíblia Sagrada. Esses são os primeiros bons passos para ganhar um conhecimento básico do Evangelho. Você precisa também decidir o seu horário diário de leitura. Por quê? Porque o conteúdo que está sendo lido é um conteúdo espiritual. Então precisa ter dedicação, precisa-se ter também oração. Por quê? Porque às vezes nós acabamos lendo e não entendemos. Aí nós precisamos orar e pedir a Deus para que Deus possa nos mostrar o caminho certo, onde nós possamos entender aquilo que está escrito. Ou seja, nós temos que procurar entender aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós queremos todos os dias
tendo essa frequência que é a leitura da Bíblia Sagrada. Existem também outras plataformas que podem te ajudar na leitura da Bíblia. Existem também devocionais, existem leituras diárias, que isso pode te ajudar também a leitura do seu dia a dia, como interpretar textos. Existem dicionários que te ajudem muito também, existem também mapas que podem te ajudar na leitura, e isso só acrescenta nas informações sobre a história bíblica. Isso somente te traz um crescimento espiritual, porque enquanto você lê a Bíblia, você também ora. Então você tem aquele crescimento, aquela intimidade com Deus que você tem no seu dia a dia. Agora, livros para ler em qualquer momento, eu indico o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Por quê? Porque são livros que você não precisa ter muito conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. Porque esses livros são livros muito sábios para a nossa vida cotidiana. São livros que nos instruem a andar no caminho certo. São livros que nos ensinam coisas grandiosas. Não precisamos ter conhecimento vasto sobre a Bíblia, mas são dois livros que, quando nós lemos, eles são diferenciados, que conta o nosso dia a dia, o que nós passamos e o que nós vivemos. Eu tive um professor de seminário que, no primeiro dia de aula, eu lembro até hoje, ele chegou dentro da sala de aula e falou desta forma, que um aluno chegou até ele e perguntou a ele que o que era mais importante, ler a Bíblia Sagrada ou somente orar? O pastor ficou meio que sem resposta para dar para o aluno e pediu sabedoria para Deus no momento para poder dar a resposta certa para que o aluno entendesse. O professor, que então é o pastor, olhou para o aluno dentro da sala de aula, no seminário, e disse assim: meu filho, qual é a asa que o passarinho mais usa para ele poder voar? A asa direita ou a asa esquerda? O aluno respondeu para o pastor: pastor, o passarinho precisa bater as duas asas, senão o passarinho não consegue voar. E o pastor olhou para ele e disse: pois bem, meu filho, assim somos nós. Se nós batemos uma asa apenas, nós iremos pender para um lado. Se nós somente lermos a Bíblia Sagrada, iremos ficar somente na letra. Mas quando nós usamos as duas coisas, a oração e a palavra, nós chegamos a lugares extraordinários. Nós chegamos a lugares, conquistamos coisas que nós nunca pensamos em conquistar. Essa foi a resposta que o pastor deu para aquele aluno dentro do seminário. Então quero deixar isto em vossos corações. Não tente usar somente a leitura. Mistura a oração com a palavra, porque com uma asa só nós não chegaremos a lugar nenhum. Então temos que usar as duas asas para chegarmos em lugares que nós nunca imaginamos chegar. Esse foi o vídeo de hoje e que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.